Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Bom dia, game! Que isso, Lu? Vamos falar de artefatos? Então hoje a gente vai dar uma olhada sobre main status, substatus. Pior que é isso que eu tô fazendo agora no personagem. Vai ser um vídeo bem mais completão sobre eficiência de farm de artefatos, o que tu deveria estar alocando de peças na tua conta, o que tu deveria estar jogando fora, o que tu deveria estar sintetizando, dependendo do quão longe tu tá na tua conta. Aqui vai ser bem mais complexo a nossa análise de porcentagem de aumento de dano, tá? Mas qualquer coisa vocês podem estar perguntando nos comentários ou podem estar chegando na live. Aí entra, né, maravilhoso, tá sempre aprendendo no Twitch TV, Luna, o cara sentando um aqui, pelo menos em uma. Vamos começar. Artefatos. Os nossos artefatos, eles têm hold de substatus. E tem o nosso main status que a gente tem aí atrás. A nossa flor sempre vem vida flat. A nossa pena sempre vem ataque flat. Mas a nossa areia, aí ela já pode vir vida, ataque, defesa, proficiência elemental, que é o nosso EM, que eu falo normalmente, e recarga de energia. Enquanto os cálices podem estar vindo cálice elemental, também vida, ataque, def, EM, mas não pode vir a recarga. E as nossas tiaras, vida, ataque, EM, def e crítico. Tanto taxa quanto dano crítico. Mas, pra começar, a diferença de um hold de taxa e dano crítico, então tem uma peça que tem taxa e dano crítico, pra uma peça que não tem o double crit, então ambos taxa e dano crítico, não é tão grotesca quanto tu acha. Se for olhar essas duas peças, ambas têm 2,7 de taxa e 5,4 de dano. Eu nunca vou desse negócio de crítico. Uma tem ataque e outra tem nunca recarga. vou. Só que qual que é o grande problema disso? Esse é o primeiro ponto. Rolls baixos e rolls altos. Não vem sempre Já, 2,7 Vitor, de taxa claro. ou exatamente o dobro pra dano crítico, que é 5,4. Claro que já. 3,1, 3,5 e 3,9. O dobro disso pra dano crítico. Então, uma peça. Por isso que eu tô dessas, quase por exemplo, finalizando também, porque a taxa o crítica, mesmo tendo só o roll inicial, o já abismo. tem 3,5, enquanto essa daqui é 2,7, que é bem menos. Qual que é o outro grande problema com isso? Falta só mais uns dias de farm e eu platino o Às vezes jogo. tem uma peça com taxa e dano crítico, mas não tem mais nenhum status útil, né? Valeu, Galo. Vou deixar aqui na... Que isso, cara? Que porra é essa, mano? Valeu, Galo. Tem muito azar, Vitor. Eu tô com azar agora pra pegar arma nível 5. Nunca consigo, cara. Não tem como zerar o Genshin, o Fábio. Não é assim que funciona, cara. Alguém me pediu salve aqui. Salve a Ascagon? Se cagou teu nome? Não, cara, não tem como, porque são histórias diárias. Quando tu vai passando as áreas, vai vindo novas. E, mano, pro cara dizer que zerou, é umas 1000 e poucas horas, eu acho. Nem assim, porque daí já sai outra. Não tem como, cara. Acho que isso aí é impossível. Nela. Então, por exemplo, tu tem essa peça aqui. Galera, acho que é jogo online, é um jogo de história infinito, cara. Então, se eu upar ela, vou vir aqui upar ela por mais 4, e ver proficiência elemental. Se eu tô com algum personagem que não usa essa proficiência elemental, tipo um Cincho num time daquele não tá reagindo, ou uma Yelan, de novo, num time daquela não tá reagindo, esses dois status aqui são completamente inúteis pro nosso personagem. Então, nos meus próximos 4 substatus que eu vou ter, no 8, no 12, no 16 e no 20, todos eles vão ter que cair só em taxa e dano crítico. Então, eu tenho muito mais chance Eu já não ter gosto de fazer isso aí. status que vai estar vindo. Não gosto de fazer dano crítico. Do que status que só caiam Acho em uma algo que eu me baita importo. perda de tempo. Enquanto se eu vier nessa peça que ela tá mais 0, ela tem muito mais chance de vir em status que eu me importo num personagem como o Diluc, por exemplo. O Diluc estaria se aproveitando do ataque porcentagem, estaria se aproveitando da proficiência elemental e também estaria se aproveitando do dano mas crítico. era Então, porque uma não peça tem level dessas, nenhum mesmo ainda, né? tendo a taxa crítica nela, eu tenho muito mais chances em estar recebendo um status que eu vou estar utilizando quando eu upar essa peça. Aqui eu tenho 75% de chance de vir um status que eu quero, lá eu só tenho 50% de chance de vir um status que eu quero. Outro grande ponto que é exatamente nessa peça aqui. Essa peça ela tem 4 substatus. As peças no Genshin, elas têm chance de vir com 3 ou 4 substatus. Se tu tá pegando ela de uma dungeon, então de um domínio, a chance dela vir com 4 substatus é de 25%. Então, a cada 4 peças, uma vai ter 4 substatus e outras 3 vão ter só 3 substatus. Enquanto se tu vier pela síntese de artefato, no momento que tu vai craftar um artefato, ele tem 33% de chance de vir com 4 substatus. Então, a cada 3 peças, uma vai ter 4 substatus, enquanto se tu farmar numa dungeon, a cada 4 peças, uma vai ter 4 substatus. Então tu já começa com um status a mais. E fica bem mais fácil de tu tá sabendo se é uma peça que tu vai querer locar pra upar ou não. Tô aqui, veio o double crítico, poderia estar tentando ir atrás de só crítico, mas eu já sei como a peça vai estar desde o mais 0. Aqui também, mesma ideia. Por Mayela, por exemplo, ela estaria se usando desses 3 status. A taxa, o dano crítico e a vida. É uma peça muito mais garantida de eu estar upando. Porque ela já vem com 4 substatus, então já eu agora fiz roll de graça. uma equipe como bem se a peça boa, poderia cara. ir pro mais 24, ao invés de ir só pro mais 20. Do que eu ter que upar essa peça eu aqui. nem vi muita coisa de artefato deles, nem tão tudo no máximo, nem nada. E eu já tô quase chegando no final do abismo. Aí depois, quando eu pegar esses e fortalecer a mais 20,
eu acho que eu vou ganhar todas as estrelas e platinar o jogo. Daí Tem falta que ver pouco, se ela cara. vai vir vida pra Poucos ela já dias. começar com um roll a menos do que Faz essa tempo que eu tô já vai querendo com isso. status. Então já começa assim. O crítico, obviamente, é melhor na maioria dos personagens do que tu ter uma vida em porcentagem pro Neuvillette, por exemplo, ou um ataque em porcentagem pro Cinchou, por exemplo. Mas a gente não escolhe as nossas peças. E ter uma peça com mais rolls que tu utiliza Dica. acaba sendo muito melhor do que tu ter. No caso, a dica aí mais tu não... Como é que eu posso dizer, cara? Esse jogo não adianta dica, tu vai ter que jogar muito e depois de muito tempo jogando, tu vai ter algumas dicas úteis pra te passar. Por enquanto, não. É só jogar e ver os artefatos melhorzinhos que tu acha ali. Aí depois, quando tu tiver algumas 100 horas de gameplay aí, daí tu pode pensar em pedir dicas, porque esse jogo aí é bastante coisa pra te fazer. Até tu precisar pensar em build, vai demorar ainda. Pode ir jogando de boa. E o jogo tem um negócio que tu pode aumentar o nível do mundo e baixar. Então, se tu tiver ruim, tu pode diminuir. Se tu quiser, tu pode aumentar a dificuldade conforme tu vai jogando e aumentando de level. Então, uma dica básica, assim, pra passar, não tem muito, cara. Eu tenho vídeo mostrando como é que é o jogo lá. Já ajuda bastante, assim, tu saber o que é que faz no jogo, o que precisa, o que dá pra fazer. Uma peça com um dobro de crit, só que tu não usa todos os status. Então aqui você é numa... Build lá pras tantas que pariu. Eu comecei a me preocupar com build com 200 horas de gameplay. E eu tô há 200 horas já agora explorando e fazendo build. É o que eu tô fazendo. Então assim, não é um jogo pra tu chegar ali no fim de semana e... Não, cara. Mas também não é ruim. É muito bom de fazer, por isso que eu ainda jogo, cara. Tanto essa peça que não tem double crítico, mas começou com 4 substatus e eu me aproveito muito melhor desses 3 status do que só 2 dos de crítico. Então, muitas das vezes, se tu acaba maximizando as tuas builds e tu usa sites como o Genshin Optimizer pra tu tá conseguindo realmente maximizar e tá fazendo os cálculos do teu personagem, dependendo do set que tu tá levando, tu pode tá conseguindo resultados como esse. Essa peça aqui, se tu dá pra um jogador casual de Genshin, vai tá achando que é horrível. Porque, meu Deus, cadê toda essa taxa do dano crítico? Só rodando em ataque, essa peça aqui é horrível. Mas é que é só uma se tu for peça, né? olhar o quanto vale essa peça... Então, se a gente vier aqui no Genshin Optimizer e for dar uma olhada no quanto de status essa pena de só ataque e porcentagem tem, é muito mais do que uma que só tem crítico aqui embaixo. Então tu consegue ver, foi 5 rolls em ataque e porcentagem, então foi uma peça que já veio com 4 substatus, rodou uma em dano crítico e 4 em ataque e porcentagem. O que é isso que ele tá vendo aí? É um aplicativo? Que porra é essa aí? Não sei. Foram 3 rolls máximos, aqui mostrado pelo barrinha rosa. Não sei que enquanto site é esse. essa outra pena aqui. E não começou com 4 substatus. Então Sim, ela tá com um ô, roll a Lucas. menos. E teve uns rolls meio que medíocre, só teve 2 rolls máximos em taxa crítica. Consegue ver. Eu já montei a build boa e com os artefatos bons e tudo, só falta evoluir eles para level 20 cada um, mas isso aí demora. Isso demora. Então assim, eu vou dando uma upada ali uma semana, vou lá e tento de novo. E aí vejo, mas cara, eu já tô quase no final do abismo, só com uma buildzinha bem simples de cada um ali. Eu digo, a build é boa, mas ela não tá upada nível 20 cada artefato. Isso demora. Que mesmo essa peça aqui me dando cerca de 33% de CV, então de valor de crítico. Olha, mostra diferente, é 350%. Então 590% de roll value, que é a métrica que eles usam aqui no Genshin Optimizer, em comparação aos 670 Genshin Optimizer. dessa daqui. Não conhecia esse site aí. Então em times onde é que eu não tô levando Bene, ele tem pouquíssimo ataque. Queria ele já tá ver se dava pra ver os meus bonecos aí de no recarga do que site. substatus ofensivos. Seria bom, acaba que uma peça que tem muito ataque ajuda bastante ele. Óbvio que, a partir do momento que tu coloca ele com algum personagem que dá muito ataque com o Bene, e tu fica em campo com o Cinchou, talvez fosse valer a pena fazer essa troca da peça de ataque porcentagem pra essa de puro crítico, mesmo tendo menos rolls. Mas é algo que tu tem que mediar e não é algo que tu precisa simplesmente jogar fora. Vou pesquisar esse site depois pra ver como é que tá o meu. Apenas 17 de valor de crítico, mas muito ataque, tá valendo muito mais. Os com dois algo com principais, o triplo de deixa eu ver se eu crítico, lembro muito mais todos. outros personagens e outras peças que eu também tenho na minha Todos os conta nomes, nesse deixa eu ver live, na tela por exemplo, deles essa que- flor aqui do Neuvi. Ela tem só 3 rolls em crítico, então o roll base mais um de taxa, o roll base de dano crítico, mas ela tem muita vida em porcentagem, acaba sendo muito forte pro Neuvi, que não tem tantos buffs de vida em porcentagem, então ele aproveita muito desse status. E até mesmo a Rutala, nessa flor dela, que só tem o roll base de taxa crítica, mas começou com 4 tenho muito má sorte de personagem de rank S de bom. vida e 3 de proficiência elemental. Então acaba que esses Péssima 3 má status sorte, aqueles combinados nível vale muito 5. mais do que essa minha outra peça que tem 20 de dano crítico, então bem mais crítico, mas não tem mais nada. É só o dano crítico, a vida e tchau. A recarga é inútil pra ela. Acaba que, pra mim, isso daqui acaba sendo muito melhor. Também é algo que tu tem que guardar muito na tua conta, são peças com recarga de energia. O selo da insulação é o maior desses casos. Enca Network. Dependendo do time que tu tá levando, Ah, o teu personagem não sabia precisa que tem de um esses pouco mais sites de tudo recarga aí, de cara, energia, essas ou ele não coisas, precisa hein? de tanta recarga de energia e tu pode colocar algo mais ofensivo. Então tu ter peças com diferentes Ó, isso aí pelo que eu tô vendo, o cara botou a conta dele aí e ele tá vendo os personagens dele, né? As coisas dele, né? quantidades de recarga de energia pode estar te ajudando muito. Vou olhar aqui, eu Site tenho 10 bom. penas de selo da insulação. Tem uma com 22% Tem o de recarga de energia, Viajante, talvez precisar Vitor. muito dessa recarga. A Uma com 11 que tá na Xianglin. Xianglin, uma sem nada, mas muito status ofensivos e proficiência elemental. Mas se alguém não usa essa Pai, esqueci o nome daquela loira. Esqueci. Ô, cara, é muito nome que eu tenho na cabeça, cara. Lembrar tudo agora vai ser complicado. Ó, essa aqui é uma, né? Xianglin. Tem o Bennett, tem o personagem, o
o Viajante com o Anemo, né? O Vento, que eu adoro. Falaram para fazer dentro, mas eu não sei, não curto muito, não. Tem quem mais? Deixa eu ver. Tem a... Ah, cara, assim, é difícil lembrar os nomes. Tem essa daqui com o Sinchoke, Tem É importante tu ter peças diferentes. Aquele do chapéu que tem lá o Viajante. Tu tá levando um Bene no teu time? Às vezes uma peça que só dá ataque pode não estar Tem a sendo a melhor Noelle, coisa possível. Mas em compensação, a uma peça que dá Jean. muita proficiência elemental pode estar sendo incrível. Acho que eu falei todos quase, né? No teu time, com a ult dela dando 200 de mais? proficiência elemental. Ah, e a tem uma Emiko. peça que te dá 70 de O Andarilho, proficiência elemental, é. pode não estar sendo muito bom. Mas daí Vai, a Emiko, meu Deus do céu, que personagem maravilhosa, cara. É uma deusa, mano, literalmente. e volta É, de novo nessa daqui. Aí é essa de boa ataque pra pode estar sendo caralho. mais legal. Às vezes tu pode estar levando uma Furina no teu time. Te falei então todos, um acho. cálice de dano elemental como esse faltando de mais- faltando mais pode ninguém. estar sendo pior do que esse de ataque, que também tem muito crítico e poderia estar funcionando melhor com uma Furina no teu time. Então, dependendo Tem do uma time, de raio tu lá tem que eu não um falei, eu recarga. não esqueci Então, agora. às vezes tu tem que também estar adaptando Ela as é tuas tipo essa builds aqui, ó. pra ter um pouco mais de Mas recarga é nas tuas essa aqui é peças de pra gelo. tu ter essa consistência de manter a ult ativa. Tá, mas aí Esqueci agora o nome sim, dela então, agora, eu vocês agora vão vou guardar lembrar aí. muitas peças porque elas podem estar funcionando dependendo do caso. Eu tenho Mas espadão tu e é também de precisa raio. saber quando você deve parar de farmar um domínio de artefato. Agora que tu tá aprendendo a não jogar mais fora peças que podem estar sendo muito incríveis na tua conta e você não sabia, tem que aprender a quando parar de farmar e quando que é um sweet spot, então um bom momento de tu parar de farmar dependendo do set que tu tá indo. E agora a gente vai chegar um pouquinho na parte de hiperinvestimento. Isso, Vitor, Alguns essa personagens mesmo. podem estar sendo muito mais fáceis e Essa muito mais mesmo. difíceis de tu tá buildando ou maximizando eles. Esse cara, então, o Andarilho, por exemplo, ele só se aproveita da taxa, do dano crítico e do ataque, já que ele não precisa estar ultando e a proficiência elemental pra ele é completamente inútil. Enquanto a Shenlin, por outro lado, ela é muito mais fácil de tu tá essa aqui é começando maravilhosa. a buildar ela, mas é muito Putz. mais difícil de tu tá maximizando a build dela, porque ela se aproveita muito de taxa e dano crítico, mas ela também se aproveita muito do ataque porcentagem, da proficiência elemental por causa das reações e da recarga de energia, já que o dano dela vem completamente da ult. Cara, eu não... como é que esses caras têm sorte de fazer um rank de refinamento 5 assim, tão fácil? Ou eu sou tão azarado assim que não... Cara, eu não consigo fazer isso aqui de jeito nenhum, cara. Eu tenho a da personagem principal, que tá no máximo, mas a maioria é 2, 1, 2... É muito raro eu encontrar Então, uma nessas arma simulações igual, de farm cara. feita pelo Jill, eu vou estar deixando o link do vídeo aqui dele na descrição, que ele explica muito bem, mas tá em inglês. Ele fez uma comparação e ele Pô, é fez uma muito simulação difícil, de o quanto cara. tempo tu gastaria pra farmar e o quanto tempo tu levaria pra estar buildando algum personagem, dependendo de A Shangri acho que tá nível nível 1. Aqui primeiro, ele fez com o Scar, A tu consegue arma ver dela. que em uma semana, a quantidade de dano que ele dá já é 60% Se ganha do pescando. dano ah. máximo que ele causaria. Em 6 a 7 semanas, então em um mês e meio de farm pro Scar, ele já chega em 90% do dano máximo que o Scar teria. E começa a diminuir muito acima disso. Porque aí tu começa no problema Eu de não um tenho, status Vitor, com um eu roll tenho baixo outro e um lá, status tá? com um roll alto. Começa a complicar muito a tu tá buildando os personagens. Pega, Então, Bob. a partir da semana Fica com os 10, dois que é melhor do que então, ficar 2 só meses e com meio de um farm, dependendo só de um a lado. quantidade de dano que tu ganha por farmar diminui muito. Começa a ficar tudo em 1% ou menos de 1% a cada semana que tu vai farmando. Então começa a ser aumentos minúsculos que tu vai estar ganhando no teu personagem por estar investindo muito mais resina e muito mais tempo neles. Isso porque esse cara só se aproveita do ataque porcentagem, da taxa e do dano crítico. Então só 3 status que ele se importa. Quando a gente vem pra Shenlin que se aproveita de 5 status, então com a proficiência elemental e com a recarga junto, olha a diferença inicial do gráfico. Já começa muito mais alto. Pra tu ter uma build decente... Mas como é que na ele Shenlin, sabe os benefícios que a Shangling usa mais? Será que é esse site aí que mostra? Porque eu não sei como é que vê ali se ela tem, por exemplo, algo que ela escala melhor. Eu nunca vi isso aí. ela é muito mais fácil, tu vê que o gráfico dela começa bem mais em cima, porque ela se aproveita de muitos outros status. Então, por isso, mais um motivo de tu tá guardando muito peças que te dêem proficiência elemental, que te dê ataque porcentagem, que te dê recarga, além de peças que te dê só crítico. Azurra. Enquanto esse cara é muito mais difícil. Ele meio que só quer o crítico e um pouquinho do ataque Tem porcentagem. como, Mas tu vê que a Lula? partir Eu da nunca semana vi, 10, não. se tu tá fazendo min-max nesses Não personagens, reparei os isso. dois começam a seguir meio que a mesma linha, porque aí o aumento fica gradual e começa a ganhar um pouquinho Eu mais. tenho péssima chance de pegar os personagens de banner. Ih, já consegui bastante, já. Que nem a Corine lá eu peguei, mas é muito... crítico, comparado aqui que meio É que muito qualquer coisa raro. funciona. A Corine não, a Clorinde. Se a gente pegar um personagem que funciona exatamente o contrário, ao invés de eu estar se aproveitando de 5 status como a Shenlin, se aproveitar de só um, como a Cookie com proficiência elemental. Uma Kirara ou um Zonly com vida. Aí o nosso gráfico tem uma parada cardíaca depois de um tempo. Com a Cookie, aqui com proficiência elemental, a maior quantidade de status onde tu vai estar ganhando essa proficiência elemental vai ser nos main status. Então vai ser na tua areia, tu vai querer a proficiência elemental, no teu cálice, tu também quer a proficiência elemental, e na tua tiara, que tu também quer a proficiência Ah, tá. Tem que ver na internet, Lua. Ah, não. Daí aí é diferente, né? elemental. Qualquer substatus que vier nessas peças é completamente inútil pra ela. Ela só vai estar causando o dano de superflorescimento. Então, a Não, partir eu do sei momento pelo tu que tem eu vejo, uma areia né? de prof, um cálice de prof, e uma Pelo tiara que eu de prof, analiso ali, mas eu não tenho certeza se eu tô vendo certo. É só uma análise que eu faço.
o teu min-max vai ter que vir só da proficiência elemental que vem na flor e na pena. E também por conta da maneira que a proficiência elemental escala, Fora as que eu não tenho reações saco pra transformativas, ficar quanto mais proficiência elemental tu ganha, muito fazendo menos isso aí. tu recebe. Muita perda de Em comparação tempo a e- coisas de crítico, o aumento ainda é o mesmo, mas tu nota menos. Com a proficiência elemental, o aumento ele realmente diminui. Ele é um retorno diminutivo real. Ele realmente diminui quanto mais tu tem, por conta da fórmula da proficiência elemental para esse tipo de reação. Então se a gente voltar aqui no gráfico, tu vê, a Cookie, em 4 semanas, então cerca de um mês farmando, tu provavelmente já vai ter os main status. Parece o Marcelo, a voz do Marcelo falando. A partir do momento que tu tem isso pronto e consegue fechar o Igual set, a voz pode dele, parar. cara. Ele já vai estar dando 90% do valor de dano que ele vai estar dando. Caralho, é o Marcelo, cara. Agora que eu fui me ligar a voz do cara. Marcelo do grupo lá. Isso já vai ser É muito mais idêntico a difícil voz, pra passar cara. por isso. Tu vê toda a minúscula diferença que tu vai estar ganhando com o passar do tempo farmando pra esse tipo de personagem. Pra personagens que não escalam com a proficiência elemental, mas escalam com status que tem a possibilidade de vir status Idêntico flat, a voz como dele, cara. a vida porcentagem na Nelo. Tu tem uma peça com vida flat, só vai estar te dando 1/5 do valor que um status de vida porcentagem te dá. Então sim, existe a possibilidade de na tua areia... Depois eu vida tenho que porcentagem, rever esse vida vídeo em flat, off pra mas pegar tu mais já os ganha tão detalhes. menos, que é 1/5 do valor de porcentagem, que o gráfico ainda vai estar seguindo mais ou menos a mesma linha. Ele estaria um pouquinho aqui embaixo, porque a vida flat ainda traria algum mini aumento. Mas de novo, main status de vida em tudo e tu tá com... Mas do jeito que eu tô muito bem, cara. Tratar o Thunder e gerar um pouquinho mais de broto, já tá muito mais que o suficiente. Pelo jeito que Ela eu não fiz, né? vai estar aumentando basicamente nada. Sem do ver site, sem procurar nada dessas coisas aí. que ela traz no teu time ou do daninho de broto que ela vai estar dando. E pra finalizar, então, e os sets de artefato. Além dessa eficiência de ficar farmando peças por questão do substatus, pra tu tá aumentando o dano do teu Hyper Carry ou o dano de algum personagem que só se escala com Que nem os status meus do 12 personagens, tem até mais do que isso. Eu devo ter uns 10 ou 12 personagens level 90 já. E todos eles têm aqui, ó, esses conjuntos tudo formado. Todos. tu tem a eficiência de tu tá farmando uma dungeon, então um domínio específico, versus o aumento que esse set E eu específico tenho vai estar te 5 trazendo personagens mais em ou comparação menos. a outras opções. Tá, como assim? Com Aqui com os cálculos todos que, mais que o Team 20. Mains tem, então tem os O guias resto pra procurar, falta que o Team aumentar Mains ainda. ganhou, aqui que eu tô dando de base, consegue ver. Consegue ver que na ganhou num time de congelamento, então num time de freeze, o 4 Herói Invernal, ele é pelo menos 17% melhor do que qualquer outra opção que não use pelo menos qualquer peça do 4 Herói Invernal. Os 17%, se a gente for tá contabilizando com substatus, são cerca de 10 a 12 substatus. 10 a 12 substatus é muita coisa mesmo. Mas a partir do momento que a gente for em outros tipos de build da própria Ganyu, como times de fusão, Olha, o cara tá num esse site ali aumento todo... é muito negligenciável pra basicamente todos os sets. Então tu tem o 4 Trupe Itinerante, ou até mesmo 4 Reminiscência Nostálgica, Olha lá, do ou até site mesmo todo 4 completo Lava lá. Walker, até mesmo 4 Bolider, que eu não lembro o nome em português, e o 4 Sonhos Dourados. Então a diferença desses 5 sets é de só 6%. Então ao invés de uma diferença de 10 a 12 substatus, a gente tem uma diferença de 4 a 5 substatus. E tu tem personagens que essa diferença é tão mínima que até mesmo a galera do próprio Kit não quer nem colocar por Vai lá, Anderson. não tá sendo baitado a farmar o teórico melhor set pro personagem, porque a diferença é nula, que é com o Child. Com o Child, o 4 Ninfa é meio que o melhor set? É. Mas 2 Hydro, 2 ataque, até mesmo 2 recarga com o selo, 2 proficiência elemental, 2 ritual e até mesmo 2 caçador é viável. E é uma diferença de cerca de 5% no máximo entre 2 e essas outras peças aqui. E com 4 peças do Ninfa é nula. Ele literalmente não recomenda o Profundezas, que era o que o pessoal usava antes de estar saindo Ninfa. Ou não porque recomendado. A diferença ó. de 2 é minúscula, então com um substatus a mais que tu tem É, eu no tenho que 2-2, ver como é que já eu tô deixaria vendo ele esse melhor do que o site, só Profundeza. pra ter uma Então, ideia. uma peça assim vai estar te trazendo um aumento muito maior do que tu se forçar a usar um Profundeza do coração, só que tem bem menos status. Então por isso que na grande maioria dos casos, eu recomendo mais vocês estarem farmando muito mais sets universais que funcionam pra muitos personagens, do que tu tá farmando sets completamente específicos pra só um personagem. Então Ah, o set Vitor, da... começar do zero de novo? Puta que pariu. Não sei se eu tenho saco, Vitor. Návia é teoricamente o melhor set pra Návia fora de time de Furina? É. Mas a diferença não é tão grotesca que se tu quer ter umas builds mais abrangentes, acaba valendo muito mais tu tá farmando domínios mais universais, como o de Fontaine, o do Caçador de Sombras. Funciona pra basicamente qualquer personagem que tenha alguma mecânica de perder vida no kit ou com Furina no time. E o Trupe Dourada, que é um aumento ridículo em qualquer personagem que causa dano de habilidade elemental. Ou pra Sumero, esse domínio aqui do Pináculo, que tem o Memórias da Floresta, que tu precisa em qualquer time onde é que tu faz dano de reação de Bastante, dano. E Vitor. os Sonhos Dourados, que tu pode estar usando 4 peças em qualquer trigger de reação de dano, mas tu também pode estar usando 2/2 por conta da proficiência elemental pra muito personagem. Acaba sendo bem universal esse set. E os nossos ilustres Eminiscência Nostálgica, que tu pode estar usando 2 peças de ataque e muito personagem também. E o 4 peças é um personagem que não se importa com a ult, como Yoimi, a Rutal, o Skara. E o nosso selo da insolação. E o 4 peças é ridiculamente forte em personagens que já são muito fortes, como Shanlin, Cho, Yelan. Além de que, às Ó, vezes, recarga de energia 20%, ó. o 2 peças do selo da insolação pode estar sendo muito forte Aumento de dano supremo em 25%. Caralho. nos teus personagens. É A maioria dos muita personagens eles coisa. precisam de pelo menos 20% É o Genshin de recarga. Impact, ô, Então, Bob. 2 selo da insolação, mais 2 Reminiscência Nostálgica pode estar quebrando muito o teu galho no início do Pô, jogo. é bom pra É um personagem que caralho aí, precisa ó. um pouquinho de Esse recarga outro pro ataque buff mais das peças do 18. selo valer realmente a pena. Como Ataque até mesmo o próprio elementar. Child, Eula, que precisa de pelo menos uns 130 de recarga de energia, se tu não vai farmar o set dela. Então são sets que vão estar te trazendo um retorno muito mais rápido de melhora na tua conta do que tu tá indo farmar algo completamente específico que só funciona em algum personagem.
Ainda assim, se a diferença é relativamente alta e é um personagem que tu quer usar bastante, tu é um main, então se tu é um main Eula, o Chama Pálida, ele sim te traz um aumento bem maior do que tu tá usando um 2-2 de ataque e de recarga com Eu selo. queria ter o Diluc na minha... Scar, tu tá indo farmar o Crônicas do Pavilhão na 2, minha mas tu também tem que manter personagem, muito na em mente minha, o outro set minha da tua equipe, dano. mas Eu vou não... conseguir usar esse outro set aqui tá Nem dentro do sei jogo, como é que eu sim, muito consigo bom, ele, personagens cara. que dão reação de broto. Mas enquanto a partida, um set que realmente eu não recomendo em nenhum momento, além de Cenário se tu tá farmando pro teu. Tchau. É um set que literalmente só ele usa, tu ainda poderia estar usando 2 peças em algum outro personagem, assim como tu também poderia estar usando. Tem que dar uma olhada nesse set que ele usou ali. Mas o 4 peças do Echo, ainda mais porque a gente é brasileiro, a gente tem um ping mais alto e o 4 peças do Echo, ele depende de ping pra estar procando. Então a gente com ping mais alto, esse set proca menos e ele é pior do que ele já é normalmente. Se tu quer fazer min-max nesses personagens, então, de novo, Vou ver, porque eu tô quase com 10 giros. É essa ideia do sintetizador. Luan. Porque, de novo, a gente tem essa chance maior de começar com 4 substatus, e se tu tá realmente fazendo min-max na build dessa galera, tu começar com 4 substatus é muito, muito forte mesmo. Tu basicamente já começa com uma certeza que a tua peça tem 2% de aumento de dano. E pra realmente finalizar, se tu tá farmando um set pra algum personagem, por exemplo, eu tô farmando pra Rutal agora, eu tô sintetizando as peças de Bruxa Carmesim pra colocar na minha Rutal, mas não fique preso no teu personagem. Toda a peça tem potencial de ser uma off-piece, então de tu poder estar utilizando ela em outros personagens. Pode estar se assustando o quanto que uma peça que não é um cálice tu pode estar usando de off-piece no teu boneco. Então aqui, no Scar, eu consegui pegar uma peça medíocre de dano anemo do set dele, então só 3 status de crítico, 2 de ataque aqui e mais nada, mas isso possibilita eu estar usando uma peça de Pedra Arcaica, que é dano de gel. Eu não tenho nenhum personagem de gel usado na minha conta, a não ser a nave, ela já tem a peça dela, mas porque tem tantos status gel, fortes eu só aqui, tenho ela é a melhor a... off-piece que eu posso estar usando no Scar. Então guarde muita peça que tu vê qualquer potencial Aqui de poder todo ser mundo usada tem como a... off-piece em algum Pô, personagem. falando dela Caçador agora, de sombras, eu tava farmando pro meu Linei, pro meu Neverland. Nenhum deles precisa de recarga de energia, mas farmando É bom, eu ganhei Fábio. Maria de recarga de energia com crítico, É ataque, bom, não é proficiência brincadeira que tem tanto louco e viciado por esse jogo aí. É bom, mano. E é single player, tá? Pra deixar claro. É single player, não é online. O pessoal se engana demais. É a peça literalmente perfeita pra um personagem como a Xanin que usa isso. A quantidade absurda de status que veio nessa peça possibilitou eu deixar a Xanin com um cálice de A pai Noelle. que não é o melhor. A Noelle é o que eu único personagem de mas todos que eu aqui tenho é gel. tanto status que acaba sendo melhor. A única, Normalmente, se não tem tem 4 nenhum substatus outro, cara. E tu se aproveita de 2 ou 3 A não deles, ser a incrível. personagem De defesa principal no sendo, só que tem double crítico. Guarda. Defesa, com double o crítico, elemento ataque. gel, Guarda. né? Mas... Defesa, double crítico, proficiência. Guarda. Defesa, double crítico, ataque. Guarda. Quem diabos que vai usar um Memórias da Floresta com double crítico, recarga, mas é uma de defesa? Quem que te impede de colocar uma peça dessas num Fábio. L ou num Ito? Pô, cara, mano, que eu não sou de... Eu não sou de me viciar em nada. Nem Final Fantasy eu fico assim a vida inteira jogando o mesmo jogo e não, sabe? Eu não sou um cara de me viciar fácil. Mas esse aqui é literalmente o jogo que eu mais joguei na minha vida atualmente. Comprovadamente com horas. Tá? Comprovadamente com horas. Eu tenho esse tanto de hora aqui. É o jogo que eu mais joguei. Olha, se eu vim aqui de todas as plataformas, se eu colocar por mais jogado, vem ele em primeiro. E vou te falar, eu acho que joguei pouco. Só que é o seguinte, a minha meta é platinar. Depois que eu platinar, não sei se eu vou jogar mais. O que tá me ansiando continuar é a platina e novas atualizações e tal, mas eu acredito que no máximo 500 horas vem a platina. No máximo. Então, ó, o que mais chegou perto aqui foi Street Fighter V. E eu joguei online. Esse aqui é single player. Eu devo ter umas 1 hora de jogo cooperativo aqui. A platina do jogo, ela é difícil, cara. Bem difícil. Mas ela é mais demorada do que difícil. Ela se torna difícil por ser demorada. Status forte, guarda. 1 hora tu vai usar e depois, senão, tu vai ficar sem peças pra usar nesse personagem. Platinar antes daquelas horas que eu fiz, eu acho que é impossível. Não sei se tem como. Eu acho que não. Que nem com guia o cara não tem milagre que tu faça pra fazer antes disso. É muito farm, é muita coisa que... Sim, tem as conquistas dentro do jogo que, meu Deus. Muito bem tá usando algo assim, tá bom? Mas é isso, eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês com a análise aqui de substatus de artefato, quanto tu deve parar de farmar É um jogo que quando o cara pega pra valer mesmo, ou se tu ainda deveria estar focando em peças um pouco mais universais pra tu tá melhorando a tua conta no geral. E tu tem que sempre ele é um jogo que me faz bem, cara. Tem uma trilha sonora, pode estar sendo muito melhor do clima que tu dentro se do jogo que me deixa a usar o fascinado jogando, cara. desse personagem, É tá como bom? se fosse Vale um muito mais tu calmante. ter uma peça que tu se aproveita de 4 substatus. Então na Rutal, por exemplo, com de taxa crítica, vida, proficiência elemental, do que uma que tenha só taxa e dano crítico, mas não tem mais nada de útil. Então aprenda a não olhar apenas no teu valor de crit. Ataque é útil, vida é útil, proficiência elemental é útil, recarga de energia também é muito útil, tá? Mas é isso. Sério? Não se esqueça de estar Sério, deixando Felipe? vocês, Salve aí, mano. Para análises mais históricas aqui que a gente faz de tudinho.
Ele falando que no S tá mais bonito que no X, eu não duvido, né, cara? Eu não duvido, sem vergonha.